E na ceia que teve agora, antes da ceia, eu não sei os irmãos, né? Mas também a minha semana foi bastante tumultuada, e antes da ceia ali, a gente medita na vida da gente, né? Antes de vir aqui na ceia, e tenta meditar na vida da gente, o que a gente tem feito para o Senhor, né? O quão a gente tem avançado na obra, como nós estamos nessa questão espiritual, né? E o mundo dessa maneira, qual o nosso papel como cristão, né? E para trazer um tema aqui, tem tantos temas para trazer, tanta gente maravilhosa nas Escrituras, né? Eu procurei Jonas, Neemias, Sansão, Gideão, tanta gente, tanta palavra maravilhosa. Mas nessa meditação que eu fiz sobre a minha vida cristã, irmãos, eu mais uma vez aqui escolhi Pedro, porque Pedro, para mim, a trajetória cristã, ele saiu do nada, né? Era ser ali um ogro, praticamente, dizem um ogro, né? E acabou numa situação bastante elevada, né? Então Pedro caminhou por todo o percurso cristão, né? E para mim é uma referência, Pedro para mim é uma referência para mim seguir, né? Uma lição de vida para mim, né? E eu queria dividir com os irmãos essa trajetória de Pedro, né? Desde o começo e a gente medita na nossa própria vida, né? Em que fase dessa vida, dessa passagem de Pedro nós estamos, né? Então, eu queria começar do começo, né? Então, Pedro está lá, está pescando ali no mar, né? E tinha vários barcos e tal. O Senhor Jesus, ele avista ali, mas ele vai em direção a Pedro, né? E ele escolhe o barco de Pedro, né? E ele sobe no barco, pede para todo aquele processo que a gente já conhece, né? Que pede para Pedro ir para o mar e tudo. Mas o que fica claro para mim aqui é que o que eu queria deixar claro aqui, irmãos, é que a primeira coisa que acontece com Pedro é que o Senhor Jesus escolheu Pedro, né? E assim como escolheu a mim, a você, a todos nós aqui, o Senhor Jesus, Ele nos escolheu, né? Ele não foi aleatório no Mar da Galileia, Ele sabia onde estava Pedro, Ele sabia quem era Pedro, e Ele foi no barco de Pedro, né? Assim como nós, Ele também nos conhece, Ele nos escolheu, né? Está lá em Efésios 1:4. Efésios 1:4-5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Quer dizer que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos, né? Então, como Pedro, nós estávamos perdidos, né? Estávamos ali à deriva, mas o Senhor nos achou, nos encontrou, né? E a partir desse momento, nós passamos a seguir o Mestre, e Pedro aceitou o convite do Mestre, e foi atrás dele, assim como nós aceitamos um dia o convite do Mestre, né? Mesmo nascendo na igreja, muitos nascidos na igreja, nós poderíamos ter saído, mas nós escolhemos seguir o Mestre, né? E nós estamos aqui hoje. E uma coisa que eu percebo no Pedro, irmãos, é que assim, ele caminhou com o Senhor todos os dias, né? Ele estava com o Senhor todos os dias. Ele ouvia a palavra todos os dias, ele ouvia oração todos os dias, ele via milagre todos os dias. E não é só esses milagres aqui, porque diz a Escritura que se fosse contar todos os milagres que Jesus fez, não caberia em todos os livros né? Foram muito mais milagres do que o que está registrado nas Escrituras, né? Aqui são alguns, mas Pedro com certeza acompanhou todos. Pedro viu tudo, né? E a gente percebe que Pedro, mesmo com tudo isso, e é como nós hoje, né? A gente vem de quarta, vem de domingo, vem de segunda, pode bater o cartão aqui na igreja, né? Mas Pedro, com tudo isso, irmãos, ele continuava nos mesmos erros, os mesmos problemas, né? Ele tinha aqueles mesmos defeitos, e mesmo todo dia com Jesus, mesmo todo dia ouvindo aquilo, mesmo todo dia ele continuava o mesmo Pedro, né? O que mostra para mim, irmãos, que vir na igreja todos os dias é bom, mas não basta, né? O que basta é eu precisar de Deus, né? Eu ter a vontade de mudar, eu preciso querer mudar. Senão a igreja passa a ser apenas uma bateção de ponto, né? Eu venho aqui bater o ponto.
venho de quarta, venho de domingo, ouço aqui, saio aqui, mas eu não mudo. E aparentemente é o que aconteceu com Pedro. Pedro estava ali com o mestre, via tudo, mas entrava por aqui e ele continuava do mesmo jeitão dele, né? É como se estivesse acostumado com a situação. Não, estou do lado do mestre, né? Sou um dos 12, estou aqui, sem problema. E se garante, talvez, né, não sei se é isso, mas talvez se garantisse nisso, né? Mas ele nunca, pelo que eu entendo, que eu tenho visto, que eu estudei, né? Você não vê ele dando um passo a mais. Né? Ele está ali sempre junto com o mestre, mas ele não dá um passo a mais. Né? E com tudo isso, né, eu vi aqui 3 coisas em Pedro interessantes. Ele tinha uma autoconfiança muito forte nele, né? Ele era o cara, eu sou, né? E está lá em Marcos 14, 29. Olha o que ele diz ali, Marcos 14, 29, né? Mostrando a personalidade de Pedro. Mesmo lá do Senhor, o Senhor pregando todos os dias, mas é como se a gente estivesse na igreja, irmãos, e vem a palavra, mas a ficha não cai, né? A gente ouve, aquele problema é para a gente, mas a gente acha que é para os outros. Eu falo isso porque aconteceu comigo, né? Era pregado uma coisa, era para mim, mas eu achava que era para os outros, né? E talvez com o Pedro faz a mesma coisa, o Senhor pregando aquilo e achava que era para os outros. Ele não, ele estava do lado do Senhor, né? Marcos 14, 29. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais vou me escandalizar. Aqui, ó, eu vou ler um antes. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Quer dizer, ele se colocou acima dos outros, né? Não, pode todo mundo escandalizar, mas eu, Senhor, eu sou melhor que todos, eu sou o cara, né? Então ele estava do lado do mestre, o homem mais humilde que tinha, e ele se fazendo de bonzão, né? Aí tem outra ali, Lucas 22, 54, né? Mas aí depois eu vou... E muitas vezes, irmão, a gente está na igreja e também é uma postura de Pedro, né? Porque eu fiz uma teologia, porque eu fiz um curso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou estudado, o irmãozinho lá não é, eu sou melhor. Irmãos, todos nós somos dependentes do Senhor, né? Não, dentro da porta para dentro, como ser humano, nós somos todos iguais, irmãos. Estamos todos debaixo da mesma condição, somos dependentes do Senhor, precisamos dele, somos carentes do Senhor, né? Não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Somos um corpo, só vamos vencendo um corpo, né? Cada um com a sua função. E não adianta você achar melhor do que o outro, né? Até tem aquela passagem que Paulo diz, né? Paulo mais estudado. Ele estudou com Gamaliel, era poliglota, né? Paulo era uma pessoa top para a época dele. E ele diz que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha perante o Senhor, era como esterco, né? Quer dizer, tudo que ele usou era como se fosse o estrume lá da vaca para pôr na terra, para poder crescer o Senhor com mais força nele, né? Então, ele não se vangloriou do que ele era, do que ele tinha. Imagine eu, né? Quem sou eu? Eu estou aqui, irmãos, pela fé, pela graça do Senhor, porque eu não sou digno de estar aqui, de jeito nenhum, né? Eu não me considero digno de estar aqui. A gente está aqui dividindo a palavra com os irmãos, né? Nós estamos aqui irmanados. Eu não sou dono da verdade, né? O dono da verdade é o Senhor Jesus Cristo, é a palavra, né? Nós estamos aqui tentando entender a palavra juntos, né? Para que nós possamos caminhar em direção ao Senhor, né? Mas nós somos todos dependentes, irmãos, somos dependentes do Senhor. Mas Pedro, andando com o mestre, ele se achava o tal, né? Outra coisa que Pedro era interessante, que ele era impulsivo, ele tinha aquelas atitudes, ele era meio, como é que fala, meio espalhafatoso, né? Ele não pensava para agir, né? E está ali uma passagem que está ali na transfiguração, eu vou falar outra aqui, está no Getsemane, né? Quando ele está ali que eles vão atrás do Senhor Jesus Cristo, está lá em João 18, 9. João 18, 9.
diz lá o seguinte, de 9 a 10. Então, algumas passagens atrás, eles foram para Samaria, eles passaram em Samaria, né? E tinha ali aquela hospedaria, e eles não queriam dar hospedaria para o Senhor Jesus Cristo, nem para os discípulos, né? Em Samaria ali. E aí João, né? João e Tiago, eles pedem para o Senhor ordem para descer fogo do céu, acabar com tudo ali, né? Então Pedro estava sabendo que o Senhor, meu espírito não é disso, não é de destruição. O Senhor disse para eles abertamente, né? Mas Pedro, qual que ele faz aqui lá no Getsemane, né? 9. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno, então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. E Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então, acho que eu peguei a passagem errada, irmãos. Mas, enfim, Pedro, naquela noite, ele pega a espada e dá na cabeça, dá no mal. Acho que nem era escuro, ele não enxergou nada. Ele foi lá e deu-lhe uma espadada. Ela catou na orelha do Malcom lá, que era o guarda do templo, né? E o Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pedro, né? Foi lá e colocou a orelha. Então, Pedro tinha umas atitudes, irmãos, que não tinha, né? É igual no trânsito, o cara te fechou, você já sai brigando, é a mesma situação, né? Lá em João 13:37, também tem uma outra passagem de Pedro, João 13:37. Só para a gente entender aqui olha o que ele fala para o Senhor. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? E respondeu Jesus, para onde vou não pode me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida. Quer dizer, a gente tem noção do que está falando, dar a vida pelo Senhor, né? Já pegou, já deu uma dessa no Senhor, o Senhor já deu uma nele. Ó. Respondeu Jesus, daria a vida por mim? Em verdade eu vos digo que jamais cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Já quebrou ele na hora, mas ele é um cara que não pensava para falar, ele já ia, né? Na transfiguração do monte também, é interessante que uma situação que eu estaria com medo, né? Está o Senhor Jesus lá resplandecente, Elias e Moisés, né? E o Pedro lá, Senhor, posso fazer uma tenda para vocês? Jesus nem ignorou ele. Tinha uma situação daquela, ele vai perguntar se ia fazer tenda. Então ele era uma pessoa bem, né, impulsiva e tomava atitudes impensadas, né, que poderiam levar ele a uma situação difícil. E muitas vezes eu sou um pouco assim, às vezes eu confio demais em mim mesmo, né? Eu me reconheço um pouco em Pedro aqui, né? Acho que todo mundo tem um pouco de Pedro, né? E uma terceira coisa que eu vejo em Pedro aqui, irmãos, é que ele amava o Senhor Jesus Cristo, ele estava junto, mas parece que ele não tinha aquela espiritualidade, sabe? Ele tratava as coisas meio que superficiais, né? Tem aqui uma passagem que o Senhor fala para ele, ó, está lá em João 13:8, a lavagem dos pés, olha só. Respondeu, 13:7, diz assim, respondeu Jesus, o que eu faço não sabeis agora, mas compreendei depois. E disse Pedro, nunca me lavará os pés. Depois Jesus, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Quer dizer que para Pedro, aquela lavagem de pés era uma lavagem de pé, mas não era. O Senhor estava lhe dando uma situação espiritual, né? Mas Pedro não tinha essa coisa, para ele era lavar o pé. O Senhor não vai me lavar o pé, não. O Senhor é mestre, vai me lavar o pé, você é doido, né? Pedro não tinha enxergava as coisas de uma forma espiritual, uma forma mais profunda, né? Ele estava ali, e muitas vezes nós estamos aqui na igreja a mesma coisa, irmãos, né? Muitas vezes tem uma situação aí na frente, uma pregação, e a gente não consegue entender aquela profundidade espiritual, né? Não consegue meditar naquela palavra, comer daquela palavra. A gente às vezes passa batido, né? E talvez a ceia, né? Não é só um pão e o vinho, há todo um simbolismo, há todo por trás daquilo, né? É uma nova aliança que nós temos que fazer com o Senhor, né? Então é meditar, é uma nova aliança que nós estamos fazendo com o Mestre, né? E talvez para Pedro, nessa situação aqui, para ele, talvez na Santa Ceia aqui, para ele era comer o pão e o vinho, não sei, mas dá a impressão que Pedro não levava as coisas muito, né?
Tem uma outra ali que ele está lá em Marcos 8:32. O Senhor já tinha dito a missão dele para os discípulos, eles estavam sabendo, né? Mas o Pedro, olha que interessante, parece que ele não entendia muito bem as coisas. Não. Disse lá, Mateus 8:32. É isso mesmo. Desculpa, Marcos 8:32. Diz assim: Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isso expunha claramente. Então o Senhor estava explicando para eles a missão do Senhor, a parte espiritual, por que o Senhor veio ao mundo, né? Mas Pedro parece que não entendia, ó Pedro. E ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Senhor, como é que o Senhor fala um negócio desse? E Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. A impressão que era essa, que ele era das coisas dos homens, ele não tinha essa profundidade, ele entendia profundamente as coisas que aconteciam espiritualmente, né? E essas são as 3 coisas que eu vi em Pedro, assim, mais, né? Mas eu tenho meus problemas, cada um tem os seus problemas, né? E Pedro tinha essas 3 situações dele aqui, ele ouviu o Senhor Jesus Cristo, a pregação, ele estava com o mestre, podia tirar dúvida com o mestre: mestre, eu sou assim, sou meio impulsivo, o que eu posso fazer se eu pago deixar de ser impulsivo? Mas para ele, irmão, é tão natural aquilo, dá a impressão, tão natural ele ser impulsivo, ele confiar tanto nele, que para ele aquilo era natural, né? E quando eu olho para mim, irmãos, tem defeitos em mim que eu também acho natural, né? Talvez você, tanto defeito que você tem, aquele defeito que você tem, é tão natural para você que para você já não é mais um problema, né? Mas para o Senhor é um problema, né? E quando a gente vem na igreja, a gente ouve uma palavra, é para despertar o nosso ser, para nós podermos analisar nós mesmos, né? Será que realmente eu estou no caminho certo? Será que eu estou convencido de alguma coisa? Será que eu estou... O que me falta? Qual é o meu problema? Né? Eu preciso meditar na minha vida. E se de repente e tem coisas que a gente nem enxerga na gente, né? A Renata, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Tem coisas que eu nem percebo. A gente faz e você nem percebe. E você saber ouvir, irmãos, saber ouvir, né? Você saber ouvir outra pessoa. A pessoa falou: você está fazendo isso, você faz aquilo, você tem essa mania. Quando você sabe ouvir, fala, opa. Aí você presta atenção em você mesmo. É verdade, eu estou fazendo isso e nem estava prestando atenção que eu fazia isso. Senhor, dá-me força, tem misericórdia, porque quando está arraigado assim na gente, irmãos, é difícil deixar, né? Quando o vício está enraigado, é difícil deixar. Mas a gente tem que ter força e confiar no Senhor, que a gente tem que mudar, né? A gente não pode se manter no mesmo jeito que a gente entrou na igreja. Tem que entrar aqui e sair diferente, a gente tem que ter nova mudança de vida. Eu não posso me conformar, só assim mesmo. Não, não mudo não, já estou velho, é só assim mesmo, vou morrer assim mesmo. Não, irmãos, não foi isso que o Senhor nos ensinou, né? Não foi isso que Ele nos ensinou. Quando a gente insiste no erro, você vem na igreja, você ouve a palavra, você entende que aquela palavra é para você, mas você não quer escutar, você não quer aceitar aquilo, né? Uma hora, irmãos, o confronto vem, a afronta vem. E veio para Pedro, né? Pedro tinha esse jeitão dele aí, mas a situação bateu de frente com ele, né? Porque naquela noite, quando o Senhor foi levado ali para o Sinédrio, foi julgado ali, né? Pedro estava lá do lado de fora. Ele estava esperando ali o resultado, né? E lá dentro o Senhor insistiu que ele era o Messias, que ele foi enviado, né? E o sacerdote rasga a roupa, né? Blasfêmia. E começaram a bater no mestre, chutar, começaram a massacrar o mestre ali dentro. E o alvoroço virou um alvoroço ali, né? E o Pedro aí a mulher olhou para ele, né? Esse também é discípulo dele, eu sou nada. Ele queimou o chão, né? O outro viu ele também. Lá, esse aí andava com ele, né? Não, nunca vi na minha vida, não conheço não. E o terceiro, né? Esse aí andou com o mestre. Não, nunca ouvi falar desse mestre aí. Quando ele fala isso,
3 da madrugada, né? Canta o galo. Irmãos, né? Eu imagino que Pedro, irmãos, ele se sentiu um lixo, se sentiu um nada, se sentiu um pó, né? Porque aquilo que ele era, confiava em si mesmo, aquela confiança que ele tinha em si mesmo, irmão, não serviu para nada. Ele foi um covarde aquela noite, né? O mestre estava lá e ele saiu correndo, com o rabo entre as pernas, negando. Então aquela confiança, ele bateu de frente com ele. Você não tem confiança nenhuma. Se não é Deus, você não é nada, Pedro. Você não é nada, né? Aquela impulsividade de ir para cima, de resolver, para ele não resolveu nada. Quando ele foi confrontado com os 3 ali, ele fugiu. Não conheço esse Senhor, não sei quem que é. Não serviu de nada, irmãos, né? Então, ali, a realidade bateu de frente com ele. Que ele não era um nada, que ele era um nada, né? E tudo aquilo que ele era, aquele velho homem, aquele homem que ele era até então, então eu sei que ele se arrependeu amargamente, profundamente de tudo aquilo, né? E a mesma coisa aconteceu comigo, né? A palavra vinha para mim e eu negligenciava a palavra. Mas uma hora, irmãos, né? E é o conselho que o Senhor dá aqui para nós, né? Mesma coisa com Davi, né? Davi tinha várias mulheres, irmãos. Davi tinha várias mulheres. E ele foi lá, né? E cobiçou Batseba, não precisava daquilo, né? Talvez um desejo dele, um ímpeto, que era para ele ter se cortado. Era para ter cortado aquilo. Mas deu lugar àquele negócio, né? E quando ele se viu, ele já estava preso naquela armadilha, né? Já tinha saído com a Batseba, já tinha engravidado, sem saída, né? E é assim que acontecem as coisas. A gente ouve, negligencia, não muda, continua no erro, mas uma hora, irmãos, o Senhor dá um freio. Uma hora vai bater a porta na sua cara, né? E aconteceu com Pedro, e ele ficou, né, totalmente derrubado, né? E o que ele fez? Voltou atrás, né? Pedro voltou atrás. Já não se via mais ali digno, né, de ser discípulo do mestre, de estar à frente do mestre, né? Tanto que lá em João 21:3 ele chega para dizer: eu vou pescar, vou pescar. E o ruim é que ele era um líder naquela situação. E além dele deixar o ministério e pescar, ele ainda levou vários, né? E é um perigo que nós temos aqui na igreja, né, irmãos? Muitas vezes, um líder, um pastor, ele não aguenta uma pancada, não aguenta um tranco, e ele sai e ainda leva alguns, né? É um perigo tudo isso. Nós temos que estar sempre em constante oração, constante humilhação, né? A gente não pode passar pano para problema, a gente tem que enfrentar os problemas de frente, né? O Senhor aqui, irmãos, e Pedro, ele recua. Davi não recuou, né? Davi se humilhou, Davi no alto da sua majestade, ele era rei. E ele poderia, vou largar o reino, não mereço mais o reino, vou deixar para o meu filho, vou sumir. Mas Davi foi diferente, Davi se humilhou até o pó, né? Davi, ele reconheceu o erro, pediu perdão, mudou de vida, né? E ele se manteve no projeto, se manteve no caminho do Senhor, né? Mas Pedro voltou para trás. Mas eu e você, não sei. Será que comigo eu vou manter o caminho, vou levar a pancada da vida e vou continuar no caminho, ou vou voltar para trás? Eu não sei, irmãos. Cada um tem uma fé, né? Mas é ruim pagar para ver, né? Esperar pagar para ver. Você está vendo que você está errado, a palavra vem. Meu Deus, tem misericórdia, me dá força para vencer esse problema. Passar por cima dessa situação. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, né? E quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter voltado atrás também, né? Quando ele estava ali, ele veio ao mundo para salvar todo mundo. E ele é esbofeteado, chutado, massacrado. Ele poderia ter falado: quer saber de uma coisa? Fica vocês aí que eu vou picar a mula para outro lugar. Vou para alguém que me reconheça, né? Mas o Senhor, irmão, diante do confronto, diante da situação, né? Ele se manteve firme no lugar, né? Davi se manteve firme na posição dele. Veio o problema, ele sabia que era dele, ele manteve a posição, né? E ele não arredou o pé porque ele confiava no Todo-Poderoso, né? E
E Davi também, na época de Saul, né? Davi foi ungido rei, ele foi prometido o reino para ele, e Saul só perseguia o Davi, né? Onde Davi fosse, o Saul queria matar ele, foi lá para a caverna de Adulão lá, né? E esqueci o nome agora. E o Saul foi atrás dele, o Saul era implacável para matar o Davi, queria acabar com ele de qualquer maneira, né? E era genro do Saul, né? Davi era para chegar ao marido, quer saber de uma coisa, Senhor? O Senhor me ungiu o rei, vem esse cara atrás de mim o tempo inteiro querendo me matar, o Senhor não faz nada para acabar com esse Saul, eu vou para outro reino, vou arrumar outro lugar para ser rei, vou para outro lugar, né? Mas Davi, irmão, diferente. Davi confiava no Senhor, e mesmo com a perseguição, Davi se manteve firme no Senhor, firme na presença do Senhor, né? Confiava no Senhor o tempo inteiro. E se a afronta um dia vier para você, veio para mim, né? A gente se manter firme, irmãos, porque Ele é fiel para cumprir, né? E quando vem um problema desse, muitas vezes a gente leva para um lado negativo, né? Ah, aconteceu isso comigo, que coisa. Mas, irmãos, é motivo de alegria para nós. Porque o Senhor tem tido misericórdia. Quando vem um problema desse, a gente é confrontar o nosso problema, e você é jogado numa situação dessa, é a chance que você tem de mudar de vida, né? É a prova de fogo, é aquela prova, é aquela chance que você tem de mudar de vida. Você não pode fugir do problema. Se um problema desse acontece com você, é hora de você aumentar a sua fé no Senhor, crer. Paulo disse que quando ele era fraco, ele estava forte, né? Porque nessas horas de dificuldade, de prensa, é que você busca o Senhor, você se ajoelha, você vê que você não é nada, né? Que você é totalmente dependente e carente do Senhor, né? E para mim, né, quando eu tive o meu problema, eu confiei no Senhor, esperei nele, irmãos, né? Porque como Pedro mesmo diz, né? Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem palavra de vida eterna? E no problema, você vai fugir para onde? Né? Pedro fugiu para o barco. Olha, Pedro andou com o Senhor Jesus Cristo. Ele que escutou essas palavras, né? Mas ele não foi tão forte a pancada que ele fugiu lá para o barco. E você que está na live, né? Talvez você saiu da sua igreja, saiu da sua família, deixou lá o problema aconteceu na sua casa, na sua família, na sua igreja, e a sua ímpeto, sua primeira postura foi abandonar tudo, deixar para trás, né? Vou deixar para trás, vou recomeçar outro lugar, quero diferente, né? Mas o Senhor tem algo, né? Você vê que Pedro foi para o barco, mas Deus foi atrás dele, porque ele tinha um chamado do Senhor, tinha uma promessa do Senhor. O Senhor fez a promessa para ele, que ele seria Pedro, a pedra da igreja, né? Fundamento da igreja. E está lá eles no meio da praia lá, e o Senhor aparece no meio da praia, né? E João vê lá o Senhor, né? É o Senhor, aí Pedro, imagina Pedro, irmãos, né? Já deve ter ficado tremendo. Meu Deus, agora o Senhor vai acabar comigo, meu Deus do céu, né? Eu traí ele, eu neguei o Senhor, como ele me falou, né? O Senhor vai acabar comigo. Deve ter pensado isso, né? Mas muito pelo contrário, né? O Senhor chamou ele de filho, né? O que mostra para mim, irmãos, é que mesmo que a gente errar, né? Se você errar, se eu errar, o Senhor nunca nos desampara, né? Está sempre do nosso lado, Ele não vai desistir da gente de jeito nenhum, né? Mas depende da gente, porque Pedro naquela noite, ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor é maravilhoso, o Senhor está aqui, ressuscitou, mas eu não quero mais, Senhor. Para mim, não dá, eu neguei o Senhor, não dá, eu não quero mais, né? Mas Pedro teve uma diferença naquele dia. O Senhor com amor chegou nele, né? E ofereceu amor, com amor conquistou ele, e ele tomou uma decisão, irmãos. A decisão foi de voltar para o caminho do Senhor, né? Que na afronta, na situação difícil, quando você estiver caído, que você sempre escolha estar com o Senhor, irmãos. Estar com o Senhor, né? Situação difícil vai acontecer na vida da gente. Não adianta se achar que vai ser sempre na onda, não vai. Vai ter problema, mas nessa hora confia no Senhor, né? Ele não desistiu, não desiste de mim nem de você, né? Ele reconhece o erro e volta para o caminho, né? Então ali Pedro, irmãos, eu vejo ali que ele vira a chave.
Pedro vira a chave, né? Aquele homem que existia, aquele velho homem, ali, ele reconhece que ele é um nada, que o Senhor é tudo, né? O Senhor é ressuscitado, é ressurreto na frente dele, né? E o perdoa com amor e o chama de novo: Pedro, Pedro, você me ama? Você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, não está perdido, Pedro. Não está perdido. O meu plano com você continua de pé, Pedro. Vai, apacenta minhas ovelhas, né? E ali Pedro, irmãos, ele se transforma num outro homem, né? Pedro sai dali um novo homem. E é outra trajetória cristã, que eu falei no começo. Ele começou na igreja, era um ogro, foi indo, foi andando com o mestre, quebrou de cara, mas continuou confiando no mestre, né? O mestre foi atrás dele e ali ele se converte de verdade, né? Ali ele olha e fala: meu Deus, muda a chave. Eu estou em busca de mudar minha chave. Eu acho que para mim, irmãos, será que mudou a chave em mim? Será que mudou a chave em você? Será que nós somos tão firmes assim no Senhor, né? Quando a perseguição cair, nós estamos vendo o mundo do jeito que está, né? Eu tenho visto pessoas falando aberrações dos cristãos, aí, de crente, né? Coisas absurdas. Mas o dia que a perseguição bater, será que eu vou estar firme ali? Será que eu vou realmente segurar a bucha? Né? Pedro até esse dia, eu acho que não seguraria não. Mas a partir desse dia, irmãos, ele mudou a chave. Pedro era uma outra pessoa, né? Tem aqui o amor do Senhor por ele naquela noite, transformou, virou a chave dele, né? Tudo aquilo que o Senhor falava a vida inteira para Pedro, nunca virou a chave dele, nunca caiu a ficha. Mas aquela pancada que ele tomou naquela noite, mais essa fala do Senhor com ele, ali transformou tudo, né? E foi consagrado, né, no dia de Pentecostes. E eu lembro que o Senhor falou para ele lá, está lá em Mateus 9,16. Mateus 9,16 diz assim, lá para Pedro. 9,16. Mateus 9,16. Foi colado aí. Diz assim, irmãos: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. E nem se põe vinho novo em odre velho, do contrário, rompe-se os odres e derrama o vinho novo e os odres se perdem. O que o senhor estava falando para ele aqui, não adiantava ele pôr algo novo na pessoa velha, né? Então, Pedro, ele se transformou, ele virou uma coisa nova, né? Para aguentar aquilo que havia no dia de Pentecostes, né, irmãos? Quando desce o Espírito dentro de Pedro, ele já era uma nova criatura, né? E aquele Espírito descendo sobre Pedro, aquela roupa não se rompia, não ia se romper mais. Ele ia ser instrumento do Senhor para evangelizar, para espalhar as boas novas que o Mestre deu para ele. Imagina se Pedro recebesse esse dom, o Espírito Santo, do jeito que ele era. Ele ia ser pior, é o que o Senhor falava, em vez de uma roturinha, ele ia ser ele ia se acabar se estragando mais ainda, né? Porque pretensioso, né? Eu confiante, imagina aí lá, eu posso te curar, eu posso te levantar, eu posso. A arrogância dele ia para lá para o nariz. Imagina Pedro com esse poder, naquela arrogância que ele tinha. Mas o Senhor era sábio, irmão. Olha o que o Senhor falou lá atrás, né? Que ele só colocaria o remendo em roupa nova e não em roupa velha, porque senão arrebentaria e seria maior o rombo, né? E Pedro estava pronto, irmãos, nesse dia de Pentecostes para receber, né? E será que hoje, irmãos, eu estou longe disso, mas se o Senhor derramasse sobre um dom espiritual sobre mim, né? Um dom, eu estaria pronto para receber isso? Será que eu aguentaria isso? Eu estou preparado para isso hoje, irmãos, né? Olha a caminhada de cristã de Pedro, né? Ele chegou uma hora que ele estava preparado para receber esse dom, para receber esse dom espiritual, Será que eu estaria preparado hoje? Olha quanta coisa, irmãos, eu tenho que melhorar. Quanta coisa nós temos que melhorar, né? O Senhor tem muito para nós, irmãos. Ele tem muito para nós, né? E
Naquele dia o Senhor reveste ele com o Espírito Santo, né? E Pedro se torna uma nova criatura, né? E duas coisas aquele Pedro lá, quem olhava para aquele Pedro nunca imaginaria que aconteceria. Aquele lá que cortou a orelha do Malcolm, aquele ogro lá, né, que eles falam ogro, cortou a orelha do Malcolm lá, aquela coisa toda. Aquele mesmo Pedro, transformado, lá na Porta Formosa, né? Ele olha para o paralítico, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? Levanta e anda, né? E o paralítico levanta com a palavra que ele dá ali, né? Então Pedro, irmãos, ele é transformado de uma forma extraordinária, né? E quem não quer ser isso? Quem não quer isso para a sua vida? Eu gostaria, irmãos, né? Qual o prazer que nós teríamos de evangelizar, né? O pastor Prince já cansou de falar aqui. Você pregar uma coisa, pregar com sinais é outra, né? A pessoa vê o poder do Senhor ali naquele lugar, acontecendo, né? Quando aquele homem entra ali dentro do templo, esse não é aquele paralítico que estava lá, que estava na porta, aquele lá que vivia na porta? É esse mesmo. O que aconteceu? Não, Pedro, aquilo espalhou como né? E as pessoas começaram mas o que aconteceu? Quem é esse Pedro? O que aconteceu? O Pedro, aquele Pedro lá, é aquele Pedro lá. E ele quer falar, aquele Serginho lá, aquele Esdra lá, né? Aquele irmão ali, é isso que ele quer de nós, irmãos. Nós temos que colocar à disposição dele, né? E de Dorcas, né? A Tabita, né? Está lá olha que passagem, Atos 9:36. Quem diria, irmãos, aquele Pedro, né? Aquele Pedro transformado, lá em Atos 9:36. Mas tudo isso que aconteceu com Pedro, teve a postura dele, né? Ele se manteve no caminho. Se perdeu ali, perdeu a cabeça, saiu um pouco, mas o Senhor foi atrás dele e ele voltou, né? Sempre aos pés do Senhor. É o que nós temos que fazer, irmãos, sempre aos pés do Senhor, né? Dependentes do Senhor ali. Está lá em 9:36. Havia em Jope uma discípula, nome Tabita, nome trazido quer dizer Dorcas, e ela era notável pelas suas esmolas que fazia. Mas diz aqui lá para frente, ó. E ela faleceu, né? Pedro estendeu a mão e foi junto com eles. Tendo chegado, conduziram-se para o cenáculo, e todos a cercavam, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de Dorcas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltou-se para o corpo. E disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentando-a viva. Olha o poder, irmãos, que o Senhor revestiu Pedro. Quem era Pedro? E agora ele era uma nova, né? Olha o que o Senhor pode fazer na vida do homem que se entrega nas mãos dele, né? E quando Pedro está ali para morrer, né? Pedro, tem muita história de Pedro, a gente não tem tempo aqui para falar. Mas lá no finalzinho da vida de Pedro, né? Está lá em 1 João 3,14. Não, 1 João 1. Eu vou ler aqui, só para ficar meio já. Sabendo que breve, olha o Pedro, sabendo que breve, já sabia que ele ia morrer. Sabendo que brevemente ele deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E o Senhor já tinha dito para ele lá em João 21, como ele ia morrer, né? Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse isto, e disse, segue-me. O Senhor disse para ele, segue-me, não deixe-me, né? E o Senhor disse para ele a morte que ele ia ter. Mas também eu procurarei, e agora Pedro, para terminar, Pedro, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Qual era a preocupação de Pedro, irmãos? Que quando ele morresse, nada se perdesse, que tudo fosse espalhado, né? Então Pedro até o fim, ele pregou, né?
divulgou a palavra, e a última que ele, ali na próxima dele, o desejo dele era que tudo que ele fizesse, tudo que ele fez, não se perdesse, mas que se espalhasse. E quem que vai espalhar isso, irmãos? Somos nós. Somos nós que fomos pegando isso de geração, né? E aí eu vejo que nem o caso da irmã Rosa aqui. Olha que interessante, né? Ela era da igreja, saiu, né? Foi para o mundo, no circo. Ali também quebrou a cara, né? Também quebrou a cara ali. O Senhor deu uma doença para ela, estando na igreja. Ela vai se jogar no trem, o Senhor a encontra, né? Faz a proposta, ela fala, não, eu quero me jogar assim. Mas ela, olha como é similar, como é parecido, né, as coisas do Senhor. Ela pega e fala, aceita a proposta do Senhor, né? Não te jogas, tem algo para ti, né? E ela volta, e ela larga tudo e muda de vida. O Senhor cura, deu a solução, né? E ela muda de vida e passa a ter uma nova vida com o Senhor, né? E o Senhor dá um dom de profecia para ela. Olha como é. Quando eu vejo a história de Pedro, eu leio bastante dessas histórias, né? Olha como o Senhor age, irmãos. É sempre, né? Ele está olhando para cada um de nós. Nós estamos aqui, Ele conhece cada um de nós, irmãos. Ele sabe de cada coração, de cada desejo, de cada vontade de cada um aqui. Tenho certeza disso, né? E nós temos que buscar o melhor, buscar o melhor com o Senhor, né? Para terminar aqui, falta 5 minutos só. Olha, eu vou ler aqui os versículos que vai contra aquilo que Pedro era. Olha o que Pedro escreve aqui. Ele se achava o melhor de todos, lembra? Ele era o bambam. Mas lá em 1 Pedro 2, 17 e 25, olha o que o novo Pedro fala. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Santidade, lá em 1 Pedro 1,13. Portanto, cingi-vos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Ele era todo espalhafatoso, olha agora, ele pede para ser sóbrio, né? Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Né? Olha, ele mudou da água para o vinho, né? E ele era impulsivo. Olha o que ele fala. 1 Pedro 5, 6, 8. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, e buscando a quem possa tragar. Quer dizer, ele sabia, né? Naquela insistência de ser aquele bruto, o que o Satanás fez? Cercou ele, né? E colocou ele numa encruzilhada, colocou ele de frente com ele mesmo, que ele não era um nada, né? Lógico que por permissão do Senhor, né? Ele viu que ele não era nada, e aqui ele reconhece, ele mudou da água para o vinho, né? Mas a gente, irmãos, estou meditando antes da Santa Ceia, a gente tem muito a percorrer, irmãos, tem muito caminho, né? A gente vê os bancos vazios, como foi dito no começo, o mundo perdido, banco vazio, e nós, irmãos, nosso papel, né? Que etapa cristã nós estamos procurando melhorar, a gente quer receber esse dom espiritual, a gente está se aperfeiçoando, né? A gente está deixando aqueles embaraços, problemas bobos da gente, do nosso ser para trás, estamos vencendo as nossas dificuldades, estamos vencendo nós mesmos para alcançar algo maior do Senhor, né? Eu lembro lá parábola dos talentos, né? Tem o Senhor, o mestre distribui lá o talento para cada mestre, para cada um poder estar ali multiplicando. E um dos servos que ele faz, aquele talento, irmãos, é algo precioso, né? E eu entendo que algo precioso que eu tenho é a graça que o Senhor me deu, né? O Senhor me deu essa chance de salvação, essa chance de estar pleiteando a salvação, né? De buscar a salvação. E ele recebeu aquela graça, aquela palavra, aquele dom para poder aumentar, pregar para outros, e daquilo aumentar. Mas o que ele pensou? Não, vai que eu saio aí para pregar para alguém,
E alguém me convence ao contrário, eu perco minha moeda, e ainda eu perco a minha graça. Sabe o que é melhor? É eu guardar comigo mesmo, eu vou sentar no meu banco, aqui na minha cadeira, e pelo menos eu me salvo, pelo menos eu me garanto. Não é isso que ele pensou? Ele escondeu a moeda dele para não perder a moeda dele, para não perder o talento. Mas, irmão, não serviu de nada. Porque se ele tivesse perdido o talento, ia ser a mesma coisa. Ele guardar o talento com ele ou perder o talento foi igual, porque o mestre rejeitou ele da mesma maneira. Ele perdeu um talento, o mestre ia chutar ele. E ele, mantendo a moeda só com ele, também foi jogado fora, lançado fora. A mesma coisa conosco, irmãos. Nós temos a moeda, nós temos esse talento em nós, nós temos esse conhecimento, essa graça. O Senhor nos resgatou da vã maneira de viver. Nós estamos aqui hoje. E se nós guardarmos só para nós, você acha que está certo? É justo, irmãos, guardar só para você? Guardar só para mim é justo? Não é justo, né? Então, mas para isso eu preciso me capacitar, eu preciso melhorar, eu preciso lutar. Eu preciso trafegar todo esse processo que o Pedro teve. Olhar para o Pedro, em que etapa que eu estou de Pedro? O que eu preciso melhorar? Como eu preciso fazer? Né? Pedro é uma régua, é algo que a gente pode se espelhar, né? Para mim, eu enxergo assim, Pedro, né? Ele para mim tem esse papel para mim, né? E lá em João 4:23, para terminar, é o último versículo aqui. João 4. João. Nós, irmãos, não podemos perder tempo, né? O tempo já sabia que 2023 já foi. 2023 foi ontem, irmãos. Já foi. Quantas almas novas? Para quantos você evangelizou? Né? Quantos novos convertidos? Já foi 2023, irmãos. Né? Há um sono profundo em mim. Esse é um problema. Eu preciso acabar com isso em mim. Eu não posso ter esse sono profundo. É igual Pedro, aquele sono. Ficava do lado do mestre ali, mas estava ali, empurrando com a barriga. Né? E nós não podemos viver nesse sono profundo. João 4:23. Para terminar aqui, eu já sei que já deu ali, né? Mas é só para fechar aqui. João 4:23. Está aqui. E diz assim, irmãos: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoração ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses os que procuram, irmão, melhorar na presença do Senhor, né? São esses que não vêm aqui só para receber aplauso, não é só para receber fama, jogar confete. O Senhor não está atrás desses, né? O Senhor está atrás daqueles que se humilham na presença do Senhor, igual Davi, que se humilhou na presença do Senhor, né? Que quer melhorar os seus caminhos, que quer trilhar um caminho, irmãos, de receber algo mais de Deus, né? Receber para poder entregar, porque não adianta também eu receber o dom e não entregar, né? Mas Ele quer nos usar como adoradores dEle, né? Que o Senhor possa falar grande na vida dos irmãos, né? Eu tenho meditado bastante nisso, né? Minha vida cristã, quem eu sou perante o Senhor, né? Quem eu sou perante os irmãos, quem eu sou perante minha família, mas quem eu sou perante Deus. O que Deus falaria de mim, irmãos? O que Deus falaria de você? Né? Quem que é aquele Serginho lá? O que o Senhor falaria de mim? Eu sou curioso para saber, né? Não, esse Serginho, pelo amor de Deus. Ou ele fala, não, esse daí é bendito da casa do meu pai, né? Quem ele falaria? Então, que cada um possa examinar a si mesmo, né? Que a gente possa caminhar nessa luta, melhorar, sabe? É difícil, mas que a gente possa caminhar em direção ao Senhor, em direção a divulgar o Evangelho, como Pedro quis, né? Que o Evangelho seja divulgado a mais gente, mais pessoas se convertam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?